Bom dia, vamos ao devocional do empreendedor, dia 3. E vamos começar falando de Marcos 10:43, onde fala sobre a liderança servidora. E a passagem está o seguinte: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essas foram as palavras de Jesus. Quando você quer ser um líder, é muito mais importante que você seja um líder preocupado com a evolução, preocupado genuinamente, né, com a evolução dos seus liderados. Existem formatos de liderança antigos que era na base do comando-controle, no qual você mandava e o outro obedecia. E muitas das vezes o que tinha de ferramenta que o líder usava para que o liderado fizesse o que deveria ser feito, muitas vezes era coação, né, a respeito de demissão, a respeito de uma penalização, seja ela por falta, corte no salário, seja por mandar embora, sejam por várias possibilidades. E isso não se mostrou eficaz ao longo do tempo, porque quando o emprego era mais escasso, muitas pessoas elas aceitavam um pouco mais tempo, aguentavam mais tempo, vamos dizer assim, a humilhação ou um desacato por parte do chefe, algo assim, né, do gestor, e com a mudança das formas como tem emprego, até em questão de volume, não quer dizer que estamos vivendo pleno emprego, acho que isso é muito difícil acontecer num país como o Brasil, mas simplesmente pelo fato das pessoas não acompanharem a forma educacional necessária, né? Então, assim, o brasileiro, muitas vezes, ele não quer buscar o aprendizado. Ele já está incutido de forma geral na maioria da população, por assim dizer, que o Estado deve cuidar de você. Então, o Estado tem que te dar emprego, entende? Então, se o Estado tem que te dar emprego, ele que tem que te garantir um emprego, você entende que você, poxa, eu não preciso de me esforçar, porque eu vou ter um emprego. E ponto. Só que isso mudou, né? Existem mais formas hoje de você financeiramente se bancar. Você consegue fazer um bico, você consegue hoje fazer uma compra e venda de um produto. Hoje tem a internet que está escalando, inclusive financeiramente muito maior do que talvez um emprego de carteira assinada, um emprego formal. Então existem outras possibilidades. E a própria geração mudou. Então hoje é muito discutido isso outros dentro das empresas que a geração atual ela não tem o foco principal no valor da remuneração salarial. Não é o fator que decide ela ir para uma empresa ou continuar nesta empresa. O que decide é o propósito daquele negócio, é como aquele ambiente a proporciona felicidade e bem-estar. E aí faz muito mais sentido ainda as palavras de Jesus e o formato como Jesus fez para conduzir a sua liderança nos tempos de ministério, que era liderança a partir do exemplo, a partir da vontade do próximo como centro. E quando a gente para pensar, fala, cara, beleza, eu abri uma empresa, eu tenho aqui todos, coloquei meus bens à disposição, né? Por exemplo, se eu tiver um problema sério com credores e tudo, eu vou perder os meus bens pessoais para que eu possa arcar com esse custo. Então esse é um dos riscos, inclusive, do empresário, que coloca o seu CPF, o seu CNPJ, o seu CPF a favor do seu CNPJ e o seu CNPJ a favor da comunidade, da sociedade, empregando pessoas, gerando valor, mudando a necessidade, mudando a sociedade como um todo. Então, é, você vai trazer pessoas para poder compartilhar do seu sonho de vida, que é talvez ali mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, falando de forma financeira, de forma educacional, de forma cultural, né? E automaticamente você, enquanto empresário, tenha os resultados esperados por você estar empreendendo recursos, tempo, dinheiro nenhum projeto, você precisa obter lucro. Porque aqui na Beta a gente sempre fala, o lucro ele é premissa de um negócio. Se você abre uma empresa que você não tenha lucro, não tem por que você continuar com essa empresa. Por quê? Porque você vai não estar remunerando, vamos dizer assim, todo o esforço que você está tendo. E às vezes você está tirando ali um prolabore que é menor do que um salário que você teria na sua categoria, nos seus ensinamentos hoje no mercado de trabalho.
Então, se você não vai ter lucro, não faz sentido você ter a sua empresa. Faz sentido você ir para o mercado de trabalho, com a capacidade que você já tem, você vai ganhar muito mais, você vai liderar, você vai talvez aí ser até um executivo de uma empresa e vai ganhar seus 80, 100, 200, já vi executivos até de 500, 700 mil reais por mês, que é muito mais do que muito empresário, inclusive eu, né? Então é o seguinte, o que a gente precisa ter em mente? Se você iniciou ou está querendo iniciar a sua vida empreendedora, parte do primeiro pressuposto, lucro. Você precisa obter lucro. Segundo pressuposto, esse seu negócio, esse seu produto, esse seu serviço, ele precisa mudar e ajudar muito a vida de alguém. Ele precisa resolver um problema real, ok? E quando eu falo um problema real, pode ser até mesmo um problema que ainda não exista. Porque se você conseguir criar esse problema e mostrar que esse problema tem uma dor, a sua chance de retorno, de resultado, vai ser exponencial, vai ser mais rápida. Só que tudo isso você vai precisar servir. E quando eu falo servir, é você. Só o fato de você estar pensando no outro para criar um produto é uma forma de servir. Mas você vai precisar de ter gente, porque sozinho você não consegue. E essas pessoas você vai precisar saber qual é o sonho delas e ajudar elas a conquistarem os sonhos delas. Porque aí, automaticamente, elas vão ajudar você a conquistar os seus sonhos. Perfeito? Então, no dia de hoje, pega como uma tarefa listar. Lista quais são as ações que você pode fazer dentro da sua empresa para você servir o seu colaborador ou para você servir o seu cliente. Se você ainda não tem um colaborador, é um profissional liberal, ou você é um advogado, um médico, um prestador de serviço único, né? Um pintor, um eletricista, não tem um outro colaborador, um ajudante. Como você pode servir ele? É esta que é a tarefa deste dia, uma aplicação para esse dia. Perfeito? Então vamos fazer uma oração, mas antes disso eu vou concluir com uma frase inspiracional. E com uma frase inspiracional. Liderar é servir. Tudo mais é secundário. Vamos orar? Senhor Deus, te rendo graças, Pai. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Pai, de que nós temos de servir. Assim como o Senhor serviu a nós no ministério, assim como o Senhor deu a sua vida sobre os nossos pecados, nos permitindo tornarmos livres da presença do pecado, Pai. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos à frente de um negócio, à frente de um ministério, à frente de um projeto, no qual nos dá a oportunidade de aprender a servir. Quando a gente serve, a gente executa, a gente floresce a nossa humildade, Pai. Que a gente possa espelhar na humildade que o Senhor teve em servir as pessoas, principalmente aos que ninguém queria servir e ninguém queria por perto. Então eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo dia do Diário do Empreendedor. Até mais.